Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, o povo estava na expectativa e todos se perguntavam no seu íntimo se João não seria o Messias. Por isso João declarou a todos: eu vos batizo com água, mas virá aquele que é mais forte do que eu. Eu não sou digno de desamarrar a correia de suas sandálias. Ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. Quando todo o povo estava sendo batizado, Jesus também recebeu o batismo. E enquanto rezava, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre Jesus em forma visível como pomba. E do céu veio uma voz: tu és o meu filho amado, em ti ponho o meu bem-querer. Palavra da salvação. Aleluia, 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 aleluia. Irmãos e irmãs, então hoje nós celebramos o batismo de Jesus e com esta celebração concluímos o tempo do Natal. Então amanhã começa a primeira parte do tempo comum, que vai até a terça-feira de Carnaval. Depois iniciaremos o ciclo da Páscoa. Estamos vivendo como Igreja Católica o Ano Santo, o Jubileu, que acontece a cada 25 anos. E o Papa Francisco foi muito feliz em escolher esse tema para este Ano Santo, peregrinos de esperança. Somos um povo que caminha. Caminhamos para o reino definitivo. Caminhamos para Deus. Caminhamos deste mundo, mas com o olhar voltado para a eternidade. A esperança de São Paulo, né? Que ela não nos desilude, ela não nos decepciona. Esperança não é a gente ficar sentado esperando, né? Esperança vem do, podemos usar o verbo esperançar, né? Esperança que vem do nosso testemunho, do nosso agir. Na primeira leitura, trecho do profeta Isaías, nos fala da promoção da justiça. O servo, o escolhido de Deus, não descansará enquanto não estabelecer a justiça na terra. Ele não esmorecerá, ele não desanimará, não desistirá de promover a justiça. Então a promoção da justiça, a luta pela justiça é ser um sinal de esperança. O Papa Francisco, no documento, nos convocando para o Ano Santo, ele fala disso. Que nós não podemos ter apenas esperança, temos que ser um sinal de esperança. Aí o Papa diz, ser um sinal de esperança para os jovens, ser um sinal de esperança para os idosos, ser um sinal de esperança para os pobres, para os sofredores, para os doentes, ser um sinal de esperança para o mundo. Como o nosso mundo carece, precisa de esperança. Nós não somos profetas de desventuras, de desgraças, né?
Nós temos uma boa notícia para anunciar, uma boa notícia que é esperança e vida para a humanidade, que é Jesus Cristo. Então, promovendo a justiça, nós estaremos sendo um sinal de esperança. Justiça na Bíblia está ligada a direitos. É por isso que tem um salmo que diz que a justiça e o direito são a base do trono de Deus. Então, a justiça está ligada a direito, ao respeito à dignidade humana dos filhos e filhas de Deus. A justiça é, por exemplo, qualquer pessoa chegar num hospital, numa unidade de saúde da rede pública, procurando lá uma consulta, um exame ou uma cirurgia, e ter essas condições para ele. E ali ele ser acolhido de maneira digna, de maneira humana. Ali ele encontrar a especialidade que ele está procurando. Isso é justiça. Justiça é todas as pessoas, então, ter os seus direitos garantidos. Isso é justiça. Não é justiça com as próprias mãos, como muitas vezes a gente imagina, ou às vezes a gente quer. Então, a pessoa comete um delito, né? Mata ou sei lá. Então, qual que vai ser a justiça? A justiça, o fazer justiça não é punição, mas é uma reparação. É ajudar aquela pessoa, isso é correto. É ajudar aquela pessoa a se libertar do mal que ela praticou. Isso é a justiça. É a justiça restaurativa. É a justiça que recupera a dignidade humana. Infelizmente, né? Nosso sistema penitenciário não tem essa visão. Embora a pastoral carcerária da Igreja Católica procura fazer esse trabalho, né, promover isso. O sistema penitenciário deveria ser um lugar de educação, de ressocialização, de recuperação, porque todos nós, ninguém pode dizer assim, não, todos nós estamos sujeitos a uma situação dessa. Né? Então, por isso, a justiça tem que ser compreendida nessa linha, porque justiça e misericórdia andam juntas. A justiça sem misericórdia é punição e é castigo. Mas a justiça que Deus quer é essa justiça que vai na linha da misericórdia, temperada com a misericórdia. Tive fome, me deste de comer. Tive sede, você me deu de beber. Eu era peregrino, migrante, refugiado, você me acolheu. Eu estava doente, estava na prisão, você me visitou. Então essa é a justiça que Deus quer. E Jesus, no Sermão da Montanha, ele vai nos falar: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. E bem-aventurados aqueles que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então, aqueles que são perseguidos por lutarem por justiça, são bem-aventurados e são santos. Então, é nossa missão ser promotores de justiça. E a segunda leitura, um trecho dos Atos dos Apóstolos. Pedro nos chama a uma reflexão importante. Deus não faz distinção entre as pessoas. E completa dizendo que são aceitas todas as pessoas que o amam e praticam a justiça, e os que seguem Jesus pelo mundo fazendo o bem. Então Deus não faz distinção se você tem religião, se você não tem, se você tem esta ou aquela opção, seja ela religiosa ou política, ou uma afetiva, sei lá. Deus não faz distinção das pessoas. Deus acolhe todos aqueles e aquelas que o procuram de coração sincero, que estão abertos ao seu amor. Então Deus acolhe, Deus ama a todos. E aí, gente, nós temos que nos perguntar: e nós?
fazemos distinção entre as pessoas, na nossa família, os pais em relação aos filhos fazem distinção, na comunidade, na igreja, nós fazemos distinção entre as pessoas, na sociedade, no nosso ambiente de trabalho, nosso ambiente de estudo, nós fazemos distinção entre as pessoas. Fazer distinção entre as pessoas é ser injusto. E não fazer distinção é ser justo. Então veja, as duas leituras. Primeira leitura do trecho do profeta Isaías. E a segunda leitura dos Atos dos Apóstolos nos fala sobre justiça. Portanto, essa deve ser uma marca de quem segue Jesus. Quem segue Jesus deve ser justo, porque ele foi justo. E a Bíblia diz que o justo vive pela fé. O justo é íntegro, é ético, é honesto, ele não se corrompe. O justo, ele procura em tudo fazer a vontade de Deus. E o Evangelho, vemos um fato curioso. Mesmo sendo esperado por séculos, Jesus não se coloca de forma especial no meio da multidão. Precisamos entender que Jesus é Deus e homem verdadeiro, 100% homem, 100% Deus. Jesus não precisava ser batizado, se submeter ao batismo de João Batista. Por quê? Porque o batismo de João Batista era um batismo de purificação, de conversão. Jesus não tinha do que se purificar, do que se converter. Ele não era pecador, ele é Deus. Mas ele quis se submeter ao batismo de João para se solidarizar conosco, a humanidade pecadora que ele veio salvar, que ele veio redimir. Ele é nosso Salvador, é nosso libertador. Então o batismo de Jesus é um batismo de solidariedade. E depois tem toda a humildade, a simplicidade. Jesus estava ali no meio do povo, né? Ele não se colocou acima ali, melhor do que ninguém. Ele entrou na fila para poder ali ser batizado. Então ele nos mostra que não devemos buscar posições especiais, que quer estar junto das pessoas e no meio delas. É a manifestação da sua divindade, como vimos no Evangelho. Deus que manifesta seu Filho como Filho amado. Tu és o meu Filho amado, em ti ponho o meu bem-querer. Então Deus manifesta Jesus como o seu Filho dileto, o seu Filho amado, o seu bem-querer, que nós devemos acolher, aderir, seguir, escutar. Escutar Jesus, escutar sua palavra. Como que nós podemos escutar Jesus? Meditando a sua palavra, os seus evangelhos, procurando viver de acordo com o seu evangelho. O Papa Francisco diz que nós temos que construir uma sociedade com o sabor do evangelho, construir famílias com o sabor do evangelho. Então isso é escutar Jesus, participando da nossa comunidade. Isso é escutar Jesus, escutar aqueles que mais precisam, que mais necessitam, escutar os pobres, é escutar Jesus. Então, Jesus é o Filho amado de Deus que nós devemos acolher na vida, no coração e testemunhá-lo no dia a dia da nossa vida. Hoje é um dia muito propício para a gente pensar também no nosso batismo. Nós somos batizados. Quem se lembra da data do seu batismo, levanta a mão. Quem se lembra? Olha, gente, a igreja está praticamente cheia. Poucos lembram a data do seu batismo. Poucos. E é um nascimento. O batismo é um novo nascimento.
nós nascemos para a vida de filhos e filhas de Deus. Por isso o batismo é o nascimento. Nascemos para a vida de Deus, recebemos a vida de Deus em nós. E essa vida de Deus que recebemos no batismo vai progredindo, vai crescendo, na medida que vamos escutando Jesus, na medida que vamos seguindo Jesus, na medida em que vamos promovendo a paz e a justiça, nós vamos fazendo essa vida de Deus crescer em nós. Nós somos discípulos e discípulas de Jesus. Por isso, na igreja, quem está engajado numa pastoral, em alguma atividade, né, não é voluntário. Nós não somos voluntários na igreja. Nós somos batizados, somos discípulos, discípulas de Jesus. É compromisso. O batismo está ligado à missão, batismo e missão. Jesus foi batizado e a partir daí ele começou a sua vida pública, a sua missão. Então nós também, pelo batismo, temos esse compromisso com o projeto de salvação de Deus, de sermos testemunhas do amor de Deus, do seu projeto de amor, de salvação. O batismo nos coloca a todos na mesma dignidade de filhos e filhas de Deus. Na igreja, ninguém é mais digno do que ninguém. Se alguém se acha mais digno do que o outro, é sinal que não entendeu nada do Evangelho, é sinal que não entende nada de Jesus. Está na contramão de Jesus. Na igreja, o que nos difere são as vocações, os ministérios, os serviços. Mas todos nós temos a mesma dignidade. Fazemos parte de uma igreja, toda ela ministerial, servidora. Cada um tem uma função, como São Paulo fala, né? Do corpo. Compara a igreja como corpo. No corpo são vários membros. Cada membro tem uma função, tem uma responsabilidade. Na igreja, a mesma coisa. A igreja é o corpo de Cristo. E cada membro tem uma função, tem uma responsabilidade, tem uma vocação. Mas ninguém é mais importante do que ninguém. Mesmo porque, qual é o ensinamento de Jesus? Que somos todos irmãos e irmãs. Quem quer ser o maior, seja o servo de todos, a serva de todos. É preciso a gente se abrir a esta novidade. Então vivamos o nosso batismo no dia a dia. Vivamos a nossa fé batismal. Eu sempre gosto de sugerir, nessa festa, que em pensamento, cada um, cada uma, mergulhe a sua cabeça na fonte batismal. E reflita, eu sou batizado. Eu sou filho de Deus. Então as minhas escolhas, as minhas opções, os meus comportamentos, as minhas atitudes, os meus gestos, têm que estar de acordo com isso. Tem que estar de acordo com isso. Eu sou filho de Deus, sou filha de Deus. Somos todos irmãos e irmãs. Então por que distinção? Por que racismo? Por que preconceito? Por que discriminação? Por que a soberba? Por que o orgulho? Então temos que pensar em todas essas coisas. O salmo que nós cantamos hoje, não é? É um pedido a Deus que o Senhor abençoe com a paz o seu povo. Que Deus abençoe cada um, cada uma com a sua paz. Que Deus abençoe o povo sofrido da Ucrânia, da Palestina, da faixa de Gaza, que vive aquela situação de guerra. Que Deus abençoe, enfim, todos os povos em tantos lugares da terra que estão vivendo conflitos, guerras e assim por diante. Nós aqui no Brasil, as guerras entre as facções criminosas, entre as milícias, que tiram tantas vidas, ceifam tantas vidas, prematuras muitas vezes, né? As balas perdidas, enfim. Que Deus abençoe com a paz a todos e a todas. Que Ele abençoe com a paz a cada uma, para vivermos o nosso batismo e sermos todos promotores de paz e de justiça.